Bem, pessoal, hoje nós vamos iniciar aí com a história dos hospitais, tá? Onde nós temos algumas classificações, certo? Dos hospitais. Então, a gente vai ver um pouco do histórico e depois nós vamos adentrar nas diversas classificações que um hospital pode ter. Então, a palavra hospital é de raiz latina, hospitalis, que é de origem relativamente recente. Vem de hóspedes, né? Daí a questão dos pacientes passarem um tempo internados, tá? Então, hóspedes, porque antigamente nessas casas de assistência eram recebidos peregrinos, pobres e enfermos. Não havia uma diferenciação, tá? Hoje, né, eles são destinados realmente para pessoas enfermas. O termo hospital tem hoje a mesma acepção, dicosocômio, de fonte grega, cujo significado é tratar os doentes. Tá? Então, vocês vejam que, mesmo com histórico, né, um pouco antigo, os hospitais eles sempre tiveram a mesma função, né, que é receber enfermos. Apesar que antigamente eles recebiam além outras pessoas além de enfermos, né? Recebiam os peregrinos, que antes nós tínhamos muito, tá? Os viajantes, certo? Os andarilhos, tá? Então, todos eram hospedados nesses hospitais, tá? Os primeiros hospitais foram constituídos na era medieval e ficavam próximos aos mosteiros. E a assistência dos pacientes era de responsabilidade da Igreja Católica, tendo caráter essencialmente filantrópico. Inicialmente, eles eram destinados aos monges e só mais tarde surgiram outros para assistir aos estrangeiros, pobres e enfermos. Devido à necessidade de defesa pública sanitária causadas pelas grandes epidemias, a demanda dos povos peregrinos e das guerras. Então, isso aí, né, traz um recorte do que nós já estudamos com relação às práticas de saúde, né? Nós vimos lá na prática de saúde monástico medieval, né, que quem criou os hospitais foram os monges, né, dentro do seu território, né, e daí foram os monges que começaram realmente a trabalhar, né, a tratar esses enfermos, só que nesse tempo aí dos monges e durante um bom tempo, né, a classe privilegiada, a classe que tinha essa assistência, eram de pessoas ricas. A pobreza ficou desassistida, né? A pobreza ficava desassistida, que era a maior massa, né? A maior população que nós tínhamos, né? Então, com o rompimento da Igreja Católica com o Estado, daí os monges eles deixaram, que aí entra o período das práticas de saúde pós-monásticas, né? Vocês relembram aí. Daí, com essa separação da Igreja com o Estado. Então, esses hospitais eles começaram a ser, né, organizados, mantidos, continuaram a ser filantrópicos, tá? Mas foram organizados por né, outras pessoas. Os monges saíram, né, juntamente com as mulheres, né, de classe alta, devido a esse rompimento igreja e Estado. E também reforçando, né, a questão da história que nós já vimos, né, após esse rompimento, né, onde o Estado passou a tomar de conta dos hospitais, começou aí a construção da saúde pública, né, onde depois foram criados, com a chegada dos portugueses, né, período de quarentena aí nos aeroportos, tá? Depois nós vimos a questão das criações dos ministérios e dos departamentos, né? Depois com a inserção aí do que hoje é o INSS,
né, quando nós tivemos INAMPS, INPS, né, e hoje INSS, nós vimos que os trabalhadores, né, também foram inseridos, né, nessa assistência à saúde, e devido às grandes epidemias, né, veio aí toda a classe através da construção da saúde pública, né, das estratégias de saúde da família, que antes eram PSFs, dos agentes comunitários de saúde, e hoje nós temos o acesso à saúde para toda a população. Tá? Então, veja que os hospitais, eles também cresceram nesse intuito, né, de que primeiro eram para a classe alta, depois, né, os trabalhadores, e hoje o hospital ele está para todas as pessoas que precisam de uma assistência, tá? Uma assistência de maior complexidade, porque como nós vimos lá, quando a gente viu a estratégia saúde da família, né, a estratégia ele tem que resolver 85% dos casos e referenciar apenas 15%. Né? Esses 15% entram aí a questão dos pacientes irem, né, serem referenciados, serem assistidos dentro dos hospitais. Né? Só que, infelizmente, nem sempre nós temos um controle desse fluxo. Né? Às vezes as pessoas não passam na estratégia de saúde da família e elas vão direto buscar uma assistência nos hospitais. O que a gente vê, né, uma demanda muito grande, né, de pessoas para serem assistidas dentro dos hospitais. Né, algumas dessas podiam estar sendo assistidas, algumas dessas patologias podiam estar sendo assistidas dentro da estratégia de saúde da família. Né? Mas aí é um processo de conscientização onde ele ainda vai perdurar por muito tempo, nessa conscientização da população, primeiro passar na estratégia para depois ser encaminhada para o hospital se necessário. Então, as instituições eram mantidas por doações e oferendas advindas da cobrança de impostos e pela caridade dos fiéis. As condições higiênicas eram precárias e as doenças infecciosas disseminavam-se com grande rapidez entre todos os internados. E não raramente o paciente era admitido no hospital com determinada doença e falecia com cólera ou febre tifoide, né, que eram doenças aí que se disseminavam muito rápido. Além disso, não existia maneiras de isolamento das doenças infecto-contagiosas e nem tampouco a preocupação com a disseminação dessas doenças. Então, na realidade, era um processo que ainda estava, né, em descoberta de algumas doenças, tá? E não se cuidava realmente da questão da contaminação cruzada. Tá? Então, as recomendações, né, que Florence nos deixou, como a questão da lavagem das mãos, devido a essa questão precária, né, realmente até de instalações, de materiais, talvez isso nem fosse preconizado como cuidado, né, como o maior dos cuidados que nós temos para evitar aí a infecção cruzada. Aqui nós temos algumas gravuras, né, do aspecto do tempo aí histórico, tá? Das más instalações, tá? Do aglomerado de pessoas no mesmo ambiente, certo? Então vocês vejam aí, né, vários leitos aí próximos um do outro, tá? A questão da igreja está inserida aí dentro dos hospitais, né, através dos monges, através das mulheres católicas. E daí nós entramos na nossa atualidade, tá? Com relação à área física dos hospitais atualmente, tá? Então, a área física, de acordo com a RDC, que é a Resolução da Diretoria Colegiada número 50 da Anvisa, tá? Que é a nossa agência de vigilância sanitária, os hospitais ele tem que ter quartos, apartamentos ou enfermarias, tá? Isso aí vai de acordo com o tipo de hospital, tá?
a questão dos hospitais privados, né, a questão de serem hospitais privados e pelo SUS, tá? O posto de enfermagem, copa, sala de serviços, sala de utilidades, que são os expurgos, que é onde muitas vezes o material ele é lavado, sala de curativos, a rouparia, sala de guarda de material, depósito de material e limpeza e os banheiros. Isso aqui é a estrutura mínima com relação aos ambientes do hospital. Aqui nós temos uma central de material esterilizado, tá? Que é considerado uma área de apoio. Aqui os materiais, eles são recebidos, tá? Num ambiente fechado, particular, certo? Os materiais sujos, que serão limpos, esterilizados, eles são recebidos em outro ambiente aí. Daí, nesse mesmo ambiente, onde eles são recebidos sujos, ocorre a limpeza do material. Isso aqui todos vocês vão ver quando vocês entrarem na disciplina de cirúrgica, tá? Vocês vão ver detalhadamente. E daí, aí ocorre a limpeza do material, certo? Depois do material limpo, ele adentra nesse espaço aqui, e daí o material vai ser selecionado com relação ao seu bom funcionamento ou não, certo? Separado e acondicionado para serem esterilizados, tá? Depois de esterilizados, eles são separados de acordo com o tipo de material para serem distribuídos para os postos de enfermagem e para os setores que necessitam de material esterilizado. E aqui nós vamos ver as funções dos hospitais, tá? As funções do hospital evoluíram com a sua própria história, deixando de ser centro de diagnóstico e tratamento da doença para assumir uma postura mais complexa no seio da comunidade. Tá? Então, é aquilo que eu falo para vocês, que nós já falamos quando nós vimos a estratégia de saúde da família, que é a questão desses hospitais, né, serem pontos de referência para os pacientes que precisam de uma maior complexidade, de cuidados mais avançados, tá? E os cuidados básicos, eles têm lá na estratégia de saúde da família. Caso necessário, aí a estratégia referencia para os hospitais, tá? Onde lá eles têm especialistas, diversos tipos de especialistas, tem uma equipe maior, mais diversa, multiprofissional, multidisciplinar, tá? E uma tecnologia avançada que vai assistir esse paciente da melhor forma possível. Aí nós temos aqui, pessoal, a classificação dos hospitais. Aqui nós temos vários tipos de classificação e são elas que nós iremos nos deter, tá? Então, com relação a algumas classificações, nós temos hospitais preventivos, que eles trabalham na supervisão da gravidez normal e nascimento da criança, supervisão do crescimento normal da criança, controle das doenças transmissíveis e educação sanitária, tá? Então, eles estão voltados nessa questão de orientações, tá? E de receber os primeiros ciclos, né? Que são as crianças recém-nascidas. Nós temos os hospitais do tipo restaurativo, que eles trabalham diagnóstico ambulatorial e internação, ficou junto aí, tratamento da doença, seja curativa, seja paliativa, né? Seja o tratamento para curar o paciente, seja o tratamento de um paciente terminal, onde a gente trabalha os cuidados paliativos, envolvendo os procedimentos médicos, cirúrgicos e especiais. E também trabalha-se no hospital restaurativo a reabilitação física, mental e social, cuidados de emergência, quando apresentam acidentes e doenças de mal súbito, né, doenças mais graves. Tá?
Então, veja que o preventivo, ele trabalha a questão da educação, e o restaurativo, ele trabalha quando já existe a doença. Tá? Nós temos outro tipo, outra classificação, né? A questão de hospitais de ensino e pesquisa. Tá? Hospitais de ensino, eles trabalham a formação de técnicos de nível médio e graduação de cursos de saúde, pós-graduação, especialização e praticantes em geral, tá? Então, por exemplo, todos os hospitais que abrem o seu espaço para que os alunos façam os seus estágios, realizem os seus estágios, eles são considerados hospitais de ensino, tá? Porque são nesses tipos de hospitais que vocês, né, irão estagiar e irão ampliar o conhecimento de vocês, né? Vocês aprenderam a teoria e agora irão aprender na prática, tá? Então, todo e qualquer hospital que abre o seu espaço para estagiários, ele é um hospital de ensino, tá? Como também ele entra como hospital de pesquisa, certo? O hospital de pesquisa, ele vai trabalhar aspectos sociais, psicológicos e físicos da saúde e da doença, práticas hospitalares, técnicas e administrativas, tá? Então, todo hospital que recebe estagiários, que recebe alunos para ter aulas práticas, tá? Ele é um hospital de ensino e de pesquisa, porque lá dentro o aluno ele vai desenvolver o que ele aprendeu na teoria, tá? E também ele pode estar fazendo pesquisa científica. Próximo semestre vocês vão aprender a fazer, né? Vocês vão pagar a disciplina de metodologia científica, e daí vocês vão começar a serem apresentados ao mundo da pesquisa, né? Talvez vocês, alguns de vocês, né, aqui relatos de alguns, já tenham realizado pesquisa científica lá no ensino médio, certo? Mas agora vocês vão trabalhar cientificidade dentro do conhecimento e da área de vocês. Então, nesses hospitais de ensino e pesquisa, nós temos aí a presença de alunos para fazerem seus estágios. Seja os estágios curriculares, seja os estágios extracurriculares. O que são estágios curriculares? São os estágios que vocês vão fazer, onde a organização desses estágios são feitas pela faculdade, pela universidade, tá? Lá vão ter os preceptores que vão supervisionar vocês, que são todos ligados à universidade ou à faculdade. Os estágios extracurriculares, tá? É quando o próprio aluno ele vai buscar esse estágio sozinho, tá? A faculdade ou a universidade ela não tem nenhum vínculo com isso. O próprio aluno que vai até a instituição de saúde e pede aí um estágio extracurricular, certo? E daí nós temos outra classificação aí, que é com relação aos hospitais gerais e com relação aos hospitais especializados. Os hospitais gerais, como o próprio nome diz, ele está lá para todas as enfermidades, tá? Toda e qualquer pessoa com qualquer uma patologia, ele pode ser atendido no hospital geral, tá? Os hospitais especializados é que se especializam em uma ou outra patologia, ou grupo de patologias. Daí, só quem são atendidos neles são os pacientes acometidos por essa patologia. Então, por exemplo, os hospitais do câncer, eles são hospitais do tipo especializado. Por quê? Porque eles trabalham pessoas, né, pacientes acometidos aí pelo câncer, tá? Hospitais de atendimento cardiovascular. Então, ele vai atender pacientes com problemas cardíacos, e assim sucessivamente. Tá? Se o hospital ele atende apenas uma especialidade, então o paciente ele se dirige para lá porque tem problemas com relação
a essa patologia, a esse grupo, tá, de profissionais que lá estão para serem atendidos, tá, de especialistas que lá estão, tá bom? Então, hospitais oncológicos, pacientes com câncer, hospitais cardíacos, pessoas com problemas, pacientes com problemas cardiovasculares, hospital renal, problemas, né, renais, tá? E assim sucessivamente. Hospital psiquiátrico, então pessoas com problemas mentais, tá? São hospitais do tipo especializados. Quanto aos níveis de competência, tá? Nós temos aí uma classificação de hospitais com relação ao nível de assistência, né? De competência. Os níveis de saúde aí, que são os hospitais primários, secundários e terciários. A gente já falou bastante nesses 3 níveis de atenção, tá? Quando a gente viu que o primário, ele trabalha, a atenção primária, ela vai trabalhar o quê? A promoção e a prevenção, tá? Vai trabalhar o quê? Educação em saúde. Então, por isso que o hospital primário aí, ele vai trabalhar a profilaxia, a prevenção e a clínica básica, tá? Em algumas universidades, pessoal, a própria universidade, elas têm umas clínicas escola, tá? E muitas dessas clínicas escolas, elas atendem, existe um setor, né, que atende em nível primário, onde vai se trabalhar essa questão da prevenção, da promoção da saúde e da educação em saúde. Tá? Existem os hospitais secundários, que são os básicos, sem recursos avançados. Então, o que seria? Esses hospitais, eles irão trabalhar a parte curativa, irão trabalhar o paciente que está doente, tá? Só que ele não tem muitos recursos tecnológicos. Por exemplo, não tem muitos equipamentos, tá? Não tem muitos profissionais de diversas áreas, tá? De especialistas, ok? Eles são básicos. E os hospitais terciários, nível de tecnologia desenvolvido. Ou seja, eles tratam pacientes doentes e apresentam na sua estrutura muitas tecnologias sofisticadas, tá? E com relação aos profissionais, eles têm uma diversidade de especialistas de diversas áreas. Então, eles têm uma equipe multiprofissional bem diversificada, com vários enfermeiros de diversas especialidades, vários médicos de diversas especialidades, vários outros profissionais e também com diversas especialidades, tá? Então, ele seria um bem mais amplo, tá? Seria como é o nome de um hospital? Bem, certo? Bem, tá? Que nós vemos muito nos telejornais, tá? Um Alberto Seixas, certo? Aí, com relação a outras classificações, tá? Nós temos os hospitais particulares, que eles são mantidos por instituições particulares ou pessoa jurídica de direito privado, ou seja, os hospitais particulares é quando alguém, ou muitas vezes uma família, tá? Eles criam um hospital e daí todo o atendimento é particular. Tá? Não existe nesses hospitais atendimentos pelo SUS. Hoje, é mais raro nós termos esses hospitais particulares, porque a maioria dos hospitais, hoje, mesmo que eles sejam considerados particulares, mas eles também têm sua parte pelo SUS. Então, eles se tornam aí mistos, tá? Particular e pelo SUS.
mas existe ainda poucos hospitais particulares que são totalmente mantidos pelo próprio hospital. E o atendimento sempre é particular, sempre é pago pelo profissional, ou, desculpa, pelo paciente. E daí, dentro do hospital particular, nós temos o hospital lucrativo, que objetiva o lucro da empresa, compensando o emprego do capital com distribuição de dividendos. O que é que isso quer dizer? Que o hospital ele se mantém sozinho, tá? Ele se mantém com a própria verba do hospital e também das consultas que são pagas. Tá? E nós temos os hospitais particulares não lucrativos, que ele não objetiva o lucro, não remunera aos administradores, não distribui benefícios a qualquer título, apenas aplica integralmente os recursos na manutenção que tenham idênticos objetivos sociais. Tá? Aqui, pessoal, nesses hospitais não lucrativos, podem entrar os filantrópicos, onde é a renda do hospital é para a própria manutenção do hospital. Tá? Então, aqui, possa ser que ele seja particular e SUS. Tá? Mas o não lucrativo é que a renda não é para os administradores. A renda é para a própria manutenção do hospital, para comprar equipamentos, para comprar material, para pagar os funcionários, tá? E os administradores, eles também mantêm uma certa parte, né? Eles investem dinheiro no hospital, uma certa parte do hospital é mantido por eles, mas a outra parte é mantida pelas consultas e que são todas com fins da manutenção do próprio hospital. Tá? Nós temos os hospitais filantrópicos, que, como nós falamos, é um hospital não lucrativo, tá? Que muitas vezes ele é mantido de doações, tá? Não existe um dono só, são vários, tá? Que investem, que doam, que outras pessoas, se quiserem fazer essa doação, doam, tá? E as pessoas são assistidas, muitas vezes, pelo SUS, tá? Ou sem pagar consulta, tá? E o hospital beneficente é o hospital particular não lucrativo, cuja finalidade é prestar assistência hospitalar a um grupo etário de pessoas e respectivos dependentes que contribuem como associados, cujos atos de constituição especifiquem sua clientela. Tá? Então, esses hospitais beneficentes, eles são os hospitais que são considerados especializados, certo? Por quê? Porque eles são direcionados a uma certa especialidade, tá? E são não lucrativos, ou seja, tudo que entra é para o investimento do próprio hospital, tá? Como nós temos alguns hospitais do câncer, tá? Que eles são mantidos por artistas, né? Por outras pessoas envolvidas aí no meio artístico, onde eles investem nesses hospitais, tá? E daí esses hospitais, tudo que ele investe é para a manutenção desses hospitais e eles têm uma especialidade, tá? Por exemplo, o Hospital do Câncer, de Barreto do Câncer, ele é mantido por muitos artistas, tá? O fim lucrativo não é para os artistas, é para a manutenção da própria instituição, né, do próprio hospital, e daí ele tem uma especialidade que é tratamento de câncer. Outra classificação que nós temos, né, é o hospital por tempo de permanência do paciente. Tá? Então, nós temos hospitais de longa permanência, que são aqueles hospitais que o paciente ele fica por muitos dias. Né? Veja que o objetivo de todo hospital é que o paciente ele seja logo tratado,
para que ele saia logo do hospital, né? Porque a gente sabe que o hospital é um ambiente contaminado, e daí, quanto menos tempo a pessoa passa, menos riscos de complicações ele corre. Tá? Mas, infelizmente, tem uns casos onde o paciente, ele, mesmo com muita atenção dos profissionais, mesmo com todo o tratamento, muitas vezes esse paciente ele ainda permanece no hospital por alguns dias, né, por algumas semanas, tá? Por meses até. Tá? Então, eles são considerados pacientes com longa permanência. Tá? O hospital de longa permanência é aquele cuja permanência é prolongada por moléstia grave ou de prognóstico negativo, tendo geralmente uma média de 60 dias. É o caso de hospitais de psiquiatria e outros com características semelhantes. Tá? Então, por exemplo, os hospitais psiquiátricos, que hoje nós ainda temos alguns, né, que de acordo, dentro da política, dentro da reforma psiquiátrica, que vocês vão ver na aula extra que eu vou colocar para vocês, né, os hospitais psiquiátricos, eles estão se acabando, né, dentro das novas políticas da psiquiatria, da saúde mental, mas nós ainda temos alguns. E muitos desses hospitais, o paciente ele fica internado lá por dias, né? Existem hospitais que o paciente pode ficar no mínimo 45 dias, tá? Então, tá? Até quando esse paciente vai necessitar ficar dentro desse hospital? E nós temos hospitais de curta permanência, que é aquele cuja permanência em média não ultrapassa os 30 dias, é o caso das situações médicas e hospitais de emergência, tá? Em casos... Os da psiquiatria, os hospitais psiquiátricos, Carla, eles estão se acabando por quê? Porque, de acordo com a reforma psiquiátrica, eu vou até contar isso para vocês, quando a gente vê a aula extra, né, que fala sobre o histórico da saúde mental, dentro da reforma psiquiátrica, trabalha-se um novo objetivo. Qual é o objetivo? Que é de ressocialização dos pacientes com transtorno mental. Para que eles se ressocializem, eles têm que ser atendidos em outros tipos de instituições, que são os CAPs, né? Com certeza vocês já escutaram falar de CAPs, de residência terapêutica, tá? De CAPs infantil, CAPs adulto, CAPs AD, tá? Que são instituições onde o paciente ele não fica aprisionado, tá? Onde ele convive com a sua família diariamente e, dependendo do estado do paciente, ele pode ser tratado dentro da comunidade, dentro da sociedade, certo? Que é o objetivo da reforma psiquiátrica, levar esse paciente de volta à sociedade. Aí, como é que a gente leva esse paciente de volta à sociedade se ele está trancado no hospital psiquiátrico, sem conviver com a família? Tá? Então, como o objetivo é fazer com que ele se ressocialize, então agora ele vai conviver com a família e tentar conviver em sociedade. Daí, alguns hospitais psiquiátricos estão se fechando, por quê? Primeiro, porque não estão qualificados para assistir esses pacientes. Tá? E segundo, porque o Ministério da Saúde ele está investindo nessas outras tipos de instituição, né? Como CAPS, residência terapêutica, certo? Outros programas com relação ao paciente sair do hospital. Então, é como se ele tivesse, a intenção é tirar o dinheiro do hospital psiquiátrico e investir nessas instituições abertas, que são consideradas abertas, tá? Para que o paciente se ressocialize, ok? Então, por isso, o fechamento de muitos hospitais psiquiátricos. Fecharam-se todos? Não, tá? Ainda temos muitos abertos, mas à vista o número que tínhamos antigamente, né, muitos já foram fechados, ok? Vocês vão entender isso melhor quando a gente, né, quando eu botar aula extra para vocês, né, até sexta-feira, e também quando vocês pagarem a disciplina de saúde mental. Okay? E nós temos os hospitais de curta permanência, né, que é onde o paciente ele permanece o menor tempo possível
internado, né? Quando muitas vezes ele é acometido por doenças que têm uma rápida recuperação, tá? Que é o que a gente chama de doenças crônicas, tá? Onde o paciente precisa passar mais tempo no hospital, tá? E as não crônicas, que eu não estou me lembrando o nome agora direitinho, mas eu vou me lembrar, que são as doenças que o paciente é acometido por menos tempo, tá? Outra classificação que nós temos aí é com relação ao grupo etário, tá? Nós temos hospitais infantis, hospitais de adultos, hospitais geriátricos, né? Hospital infantil voltado para crianças, pode entrar aí crianças e adolescentes, isso vai depender, né, até que idade esse hospital atende, tá? Tem hospitais infantis que atendem de 0 a 16 anos, tem hospitais infantis que atendem de 0 a 18 anos, tá? Aqui o slide ele fala de 0 até 12 anos, ok? Nós temos os hospitais geriátricos, que são destinados ao idoso, e os hospitais de adultos, que são destinados a pessoas adultas, né? De 18 a 59 anos, porque 60 anos já é considerado idoso, então vão para os hospitais geriátricos. Outra classificação que nós temos é com relação ao número de leitos. Tá? E daí vem os hospitais de pequeno porte, médio porte, grande porte e hospitais especiais. Tá? Isso vai de acordo com o número de leitos, né, com o número de pacientes que podem ficar internados. Então, hospitais de pequeno porte é quando o número de leitos, o número de pacientes que eles podem acomodar, que podem ficar internados, é entre 25 a 49 pacientes, né? Leitos hospitalares. Médio porte, de 50 a 149 leitos. Grande porte, de 150 a 500 leitos. E acima de 500 leitos aí nós temos hospitais especiais, que são considerados hospitais extras. Hospital local ou de comunidade. É um hospital destinado à população igual ou superior a 20 mil habitantes, constando de unidade de internação nas áreas de clínica médica, obstetrícia, cirúrgica, em geral, e pediátrica, ginecológica e obstetrícia, otorrinolaringologia, oftalmologia e traumatologia, tá? Então, pessoal, os hospitais locais, tá? São aqueles hospitais que nós temos nas cidades pequenas, tá? Eles são considerados os hospitais locais porque eles só assistem aquelas pessoas daquela localidade. Então, por exemplo, o hospital daqui de Lavras, ele assiste as pessoas de Lavras, tá? Quando eu digo que assiste, né, não é que, por exemplo, uma pessoa que vinha de fora não possa ser cuidada. Tá? Uma pessoa que vinha de outra cidade pode sim ser assistida no hospital daqui. Só que a referência dele é só para as pessoas daqui, tá? As pessoas da cidade, certo? E daí nós temos o hospital de base, que é um hospital geral, que possui 300 a 500 leitos, destina-se a funcionar como um centro coordenador de integração dos serviços médico-hospitalares de uma determinada área ou região, prestando assistência médico-cirúrgica e especializada e servindo de apoio aos hospitais distritais ou regionais. Além disso, o hospital de base complementa a ação dos hospitais com as quais mantém intercâmbio, formando, treinando e aperfeiçoando o pessoal hospitalar, profissional e não profissional, cooperando com a unidade sanitária no campo da saúde pública. Aqui, pessoal, um exemplo de um hospital base é um hospital regional, por exemplo, o Hospital Eiduicó, tá? Ele é considerado um hospital regional por quê?
porque ele atende pacientes, tá, de outras cidades, certo? E é feito um acordo entre os gestores das outras cidades para, caso necessário, encaminhar esse paciente para o hospital do ICOL, certo? Então, veja, aqui em Lavras nós temos um hospital local, que ele atende, né, ele está voltado para os pacientes da cidade. ICO, nós temos um hospital regional, que atende tanto as pessoas do ICO, quanto as pessoas das cidades circunvizinhas, e ocorre um acordo entre os gestores. Esse acordo entre os gestores, vocês vão aprender em saúde coletiva, isso se chama pactuação. Tá? Eles pactuam, e daí eles também investem financeiramente no hospital regional, para que, caso necessário, né, o paciente vá de outra cidade e se encaminhe para lá. Tá? Muitas vezes esses hospitais, eles têm uma maior tecnologia, tá? E também a questão das especialidades aí com relação aos profissionais são mais diversificadas, tá? Aqui, pessoal, dentro do hospital de ensino, né, que nós já vimos, tá? É um hospital geral com característica e função do hospital de base, destinada à formação de estudantes na área da saúde. Tem suas atividades assistenciais, ajustadas no ensino e ao treinamento, sob a responsabilidade do corpo docente da instituição. Normalmente, sua capacidade é de 400 a 500 leitos, e seus objetivos principais são formação profissional, pesquisa clínica e social, e treinamento de graduados, né? Como eu falei para vocês, existem os hospitais que dão abertura aos alunos para fazerem os seus estágios, como também tem hospitais de ensino dentro das próprias faculdades e universidades, que é o que a gente chama de hospitais escola, tá? Que eles são voltados para o atendimento do público, certo? Mas que a maior parte dos alunos daquela faculdade e universidade já entram no campo de estágio dentro do hospital escola. Tá? E daí, estava cobrindo aqui os slides, e daí, pessoal, nós encerramos, tá, essa classificação. Veja que essa classificação, ela vem, né, dentro aí do histórico, certo? E hoje nós temos, como é que eu posso dizer, vários hospitais que estão dentro dessas classificações aí, tá? Por exemplo, nós temos hospitais gerais, que eles também são hospitais de ensino e de pesquisa, tá? Que eles podem ser de médio porte, de grande porte, certo? Que eles podem ser hospitais de referência, como pode ser hospitais locais, tá? Então, hoje, devido a tecnologia, a exigência das patologias, devido à grande tecnologia, né, ao investimento dos municípios e dos estados e da União Federal dentro da assistência, então nós temos muitas vezes uma mistura dessa classificação em um mesmo hospital, tá? Então aqui é mais para vocês terem uma noção de que existe essa classificação, certo? E quando vocês adentrarem no hospital que vocês vão estagiar, ou então até pensarem aí no hospital da cidade de vocês, certo? Vocês possam classificar o hospital aí da cidade de vocês, tá bom? Pronto, pessoal, tá? Como combinado aí, a gente encerra por hoje, até a noite, quando eu postar a aula de hoje. Eu vou postar a nossa última atividade, valendo aí 2 pontos,